Bom dia. Bom dia a todos. Legal quem conseguiu chegar. São Paulo, essa loucura sempre. A gente está abrindo o Projeto Estufa, a gente abriu ontem, na verdade, com a palestra com o Roberto Martini, no Farol Santander, na Arena. O Roberto Martini é o inspirador dessa edição do Projeto Estufa, essa é a terceira edição do Projeto Estufa. E ele fez a curadoria da exposição, que depois, se vocês quiserem visitar, na entrada do evento, ali embaixo, no São Paulo Fashion Week, vocês vão poder ter uma experiência com realidade mista e realidade aumentada também. Enfim, todas essas realidades, que agora a gente vive em tanta realidade que a gente nem sabe mais, é tanta tela, tanta coisa aberta. Então, vale a pena para vocês conhecerem mais esse trabalho também e um pouco dessa fronteira entre a arte, a comunicação e a tecnologia, que a gente sempre traz também, porque é onde a gente pode experimentar esses novos mundos que a gente está, na verdade, já transitando neles. Bom, o Projeto Estufa, ele fala de futuros, mas a gente fala de futuros que estão acontecendo já, coisas que a gente está construindo no presente. A gente acredita nesse movimento, que é um movimento de pensar a partir dos desafios que a gente tem pela frente e das escolhas que a gente quer fazer, como é que a gente desenha e trabalha juntos para achar soluções e encontrar novas formas de estar no mundo. E eu acho que a gente vai ver muito aqui, durante esses 3 dias do Estufa, falar muito de novas profissões que estão surgindo, de novas formas e maneiras de fazer. Os desfiles do Estufa também, a curadoria pensa muito nesses novos criadores e novos estilistas que estão trabalhando com novas formas de produzir, novas formas de criar, novas formas de distribuir as roupas. E a gente está vendo que isso está impactando todos os setores e todas as áreas. Então, não vai ser diferente para nós todos que estamos aqui. Então, é a hora da gente se abrir para desaprender muita coisa, aprender coisas novas e se adaptar para esses futuros. Hoje a gente abre com a Lília Porto. A Lília, ela é fundadora e curadora de Futuro das Coisas, economista, tem contribuído para vislumbrar e acelerar os próximos passos para as indústrias conectadas com o futuro e também com uma sociedade mais justa e inclusiva. Ela trabalha para que pessoas, marcas e instituições atuem como protagonistas, mudando a realidade presente. Lília também é cofundadora da Joy Fab Lab, que faz parte da rede global de Fab Labs criadas pelo MIT. A Lília acredita num futuro otimista, ela tem uma visão otimista nessa construção e a gente vai poder conhecer um pouco desse pensamento que está por trás do trabalho dela, que é super importante, que é reunir cabeças e pessoas, não só onde ela está fisicamente, mas no mundo inteiro, porque hoje a tecnologia nos permite isso, para a gente pensar juntos e a partir desses pensamentos, das ideias que estão vindo, a gente poder fazer novas parcerias e criar novas coisas. Então, esse otimismo a gente compartilha também e, como ela, a gente acredita que a imaginação e a criatividade vão ser essenciais para esses futuros que estão nascendo. Lília, por favor. Bom dia. Bom dia, obrigada, Graça. Sejam bem-vindos. Bom, muito se tem falado sobre o futuro. Essa é uma discussão, é uma ânsia que a sociedade está tendo, não só futuristas, não somente professores, mas profissionais de todas as áreas. O futuro é uma caixa preta? Será? Vamos voltar um pouquinho atrás. A gente está em 2019, vamos voltar aqui no ano de 1980. Eu era criancinha, tá? Eu tinha aí uns 7, 8 anos. E aí eu tinha 2 grandes medos quando eu pensava em futuro. O primeiro medo era o seguinte: ameaça de uma guerra nuclear. Vocês são muito jovens, talvez não tenham passado por esse medo, por esse receio. Eu nem sei por que eu tinha tanto pavor, né? Mas assim, a gente era
De certa forma, a gente não tinha internet na época, em 1980, mas a gente tinha o Jornal Nacional, a gente tinha os jornais impressos em papel. Então, passava para a gente esse temor. E aí, quando o Gorbachev assumiu o governo, né, na União Soviética, ele fez grandes transformações, ele pôs fim a essa hostilidade que existia entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, eles firmaram, inclusive, um acordo, né, de desarmamento nuclear, firmado no fim da Guerra Fria. Isso, de certa forma, apaziguou toda essa ânsia que a gente tinha. Essa foto, inclusive, aqui foi tirada em 1986, foi um ano antes, né, deles assinarem esse acordo de desarmamento nuclear. O que aconteceu? Depois de 30 anos, não sei se vocês estão sabendo, mas agora em agosto, eles dissolveram esse tratado. Com isso, o que acontece? É latente isso, a gente está num perigo iminente de bombardeios, né, de emissão de ogivas e tudo. Isso pode ter um efeito devastador para a humanidade. Inclusive, especialistas em segurança armamentista, em segurança nuclear, na Universidade de Princeton, fizeram uma simulação, tá, para a gente entender quais seriam os impactos caso houvesse uma guerra nuclear. E acontece o seguinte, eles chamaram isso de plano A. 95 milhões de pessoas seriam afetadas em pouquíssimas horas, em 3, 4 horas. 35 milhões de pessoas morreriam em poucas horas e 50 e tantas milhões de pessoas seriam fortemente feridas, prejudicadas. Isso tem um impacto tremendo. A mídia não está noticiando isso, mas isso vai ter um impacto, esse temor, né, esse importante tratado que foi dissolvido agora há 2 meses atrás. Isso tem uma questão importantíssima, né, de segurança para nós humanos, enquanto estamos vivendo aqui. Vai atingir o Brasil? Possivelmente. Eu não estou querendo começar aqui com um temor, mas era o temor que a gente tinha, que eu tinha quando criança, e que parece que foi ressuscitado, né, ressurgiu esse temor. Outro medo que eu tinha grande era com o fim do petróleo. Em 1979, teve a crise uma crise, um terceiro choque do Irã. O Reza Pahlavi lá foi destituído, desorganizou toda a questão da produção do petróleo, né, os preços subiram. E aí, o medo que a gente tinha no início da década de 80 era que o petróleo acabasse, o ouro negro, como eles chamavam. Então, eu lembro que eu ouvia muito meus pais dizer, meu Deus, se o petróleo acabar, o que vai ser da gente? Porque assim, não existia energias renováveis, né? Energias renováveis surgiram agora. Então, quando eu pensava em futuro, quando eu era criança, eu tinha essas 2 lembranças. Não eram lembranças positivas, eram temores. A gente não pensava em médio prazo, em longo prazo. O Brasil não falava disso, o Brasil não tinha visão de longo prazo. Só que pensar em futuro é uma questão inquietante desde os primórdios. Desde, por exemplo, o mundo antigo, né? A cultura greco-romana já tinha os seus templos, os seus oráculos, onde as sacerdotisas, elas, por intermédio, elas eram as receptoras das mensagens dos deuses para entender o que ia acontecer no futuro. Então, fazia parte do cotidiano dessas pessoas identificarem sinais que, porventura, os deuses estariam querendo transmitir para as pessoas no cotidiano, e aí as pessoas ficavam meio que obcecadas, né, em entender isso aí. Tinha muita questão da magia, da adivinhação, para entender o futuro. Essa aqui é uma pintura de 1884, que retrata aqui 8 sacerdotisas, num oráculo, num templo de profecia, também para entender o futuro. É só para vocês entenderem que essa inquietação que a gente tem sobre o futuro não é de agora, né? É uma coisa muito mais ancestral.
E aí a gente tem, lá no começo, lá no final do século XIX, né, alguns artistas franceses foram convidados para imaginar como seria o futuro na virada do milênio, do segundo milênio, do ano 2000. E aí eles fizeram uma série de artes, né, de ilustrações, para imaginar como os avanços tecnológicos aconteceriam e os impactos que isso aconteceria na vida das pessoas no ano 2000. E Elan 2000, quer dizer, em francês e no ano 2000, o que é que aconteceria? E a gente vê que eles, essa capacidade de imaginação, de especulação do que poderia vir adiante, você vê como essa representatividade, se vocês pensarem, por exemplo, em fazendas automatizadas, né, eles imaginaram isso aqui existe hoje, né, então foi um acerto, né, eles tentaram imaginar, isso aqui era impensável há 120 anos atrás, digamos assim, em ter fazendas com automatização, com máquinas, né, com produções, ferramentas tecnológicas, otimizando a produção. Ligações com vídeos, eles imaginaram isso. Gente, a gente nem fala mais Skype, né? Hoje tem o Zoom, Peer, ou seja, mas eles imaginaram isso. Aprendizagem automática nas escolas, se a gente for pensar em inteligência artificial, entregando conteúdo personalizado para aquele aluno, que a gente sabe que cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem diferente. Então, eles imaginaram isso. Ou seja, eram pessoas, né, assim, pessoas imaginativas que conseguiram pensar no que está acontecendo e acabou acontecendo. Sentinela no helicóptero. Alguém lembra de um drone aqui? Isso aqui é um drone total, só que não precisa ter um humano no helicópterozinho desse, né? Você tem uma vigilância, né, aérea, né, por toda parte. Já Oscar Wilde já sonhava com as máquinas substituindo o trabalho braçal das pessoas. E a gente vai já falar sobre isso, né, sobre as máquinas, que põem tanto medo, né, nos profissionais, nos jovens que estão na universidade. E a Faith Popcorn foi a primeira pessoa, a gente falou em caixa preta, que disse o seguinte: o futuro não é uma caixa preta. E ela foi muito criticada pela ousadia dela. Ela elaborou um report no final dos anos 70, onde ela previa várias mudanças, várias tendências para as pessoas, para as empresas, em diversas áreas, seja emprego, carreira, casa, comportamento digital. E aí, o que aconteceu? Foi muito criticada na época, mas o juiz do tempo, né, o tempo, provou que ela estava 95% certa das previsões dela. Então, digamos assim, ela usou metodologias prospectivas, né, para imaginar esse futuro, mas, digamos assim, ela rompeu, né, essa barreira de forma científica, usando o que pode acontecer no futuro. E a grande pergunta assim, que eu faço, não é grande pergunta, mas é uma pergunta que exige da gente uma reflexão. Será que a gente está preparado para o futuro? E não é só o futuro do trabalho, o futuro das profissões, é o futuro da vida da gente mesmo. Será que a gente está preparado para isso? Será que a gente está tentando imaginar o que vai acontecer, tentando entender o que vai acontecer, identificando mudanças, identificando sinais do que está acontecendo? E aí, grandes especialistas, né, em Harvard, né, nessas grandes universidades, disseram o seguinte, que não, tá? A gente não está preparado para o futuro. As empresas, elas obedecem, elas são influenciadas pela quarta lei de Newton, que é esse princípio da estabilidade regular. O que é isso? Vocês estão vendo essa caminha aqui, né? É muito difícil, quando a gente está numa caminha quente, a gente querer se movimentar. A gente fica acomodadinha naquele cantinho ali, aconchegada. A gente não, por mais que a gente tenha conhecimento sobre o futuro, entenda as tendências, se a gente estiver numa posição confortável, a gente não sai do canto. Esse é o grande problema. Qual é o problema disso? É que os novos entrantes dos mercados que a gente atua, seja na indústria da moda, seja na indústria da saúde, na indústria da educação, enfim. Aqueles novos entrantes que não têm a caminha
não tem um sofá aquecido, eles vão fazer a diferença. E aí um grande incômodo que eu tenho, e eu acho que por isso que surgiu o futuro das coisas, é justamente esse. William Gibson já dizia, o futuro está aqui, mas ele não está uniformemente distribuído. Isso é uma coisa que incomodava realmente. O futuro das coisas, ele surgiu muito focado nisso. Como é que a gente consegue tornar o futuro visível para todo mundo? Como é que a gente consegue impactar as pessoas do que já está acontecendo? Pode ser que esse futuro não tenha chegado ao Brasil, mas já chegou na Índia, chegou na África, chegou nos Estados Unidos e ainda não chegou aqui. Como é que a gente traz isso, antecipa isso e muda o que está acontecendo? Então, é esse o objetivo da gente, tá? O futuro das coisas é tornar o futuro visível para todos, assim, para jovens, para crianças, para líderes, para empresários, antecipar o que está por vir para mudar essa realidade presente. A gente sabe que a nossa realidade, ela é muito ainda tosca, né? A gente tem várias lacunas, vários gaps. A gente tem problemas na área da saúde, na área da educação, área de transportes, cidades, crises sociais. Como é que a gente antecipa isso e muda o que está acontecendo? E a gente não tem nada a ver, tá? Quando a gente fala em futuro das coisas, a gente não tem nada a ver com Black Mirror, né? A gente não baseia nossos estudos de futuro em coisas distópicas. A gente acredita, sim, no ser humano desenvolvido, mas ampliado, amplificado pelas tecnologias. Então, não tem nada a ver. Quando você vai assistir Black Mirror, o ser humano sempre fica na pior, não é verdade? Mas não é assim que a gente imagina. A gente imagina, pelo contrário, que o ser humano vai ser, sim, exponencializado. E aí a gente pensa o seguinte, falando em futuro, mas a gente deve esquecer o passado, a gente deve desprezar o presente? Não, de forma nenhuma. Einstein já dizia, não existe distinção entre passado, presente e futuro. E aí, quando eu olho, eu não olho daqui do presente para o futuro. Eu prefiro olhar do futuro, eu me teletransporto para o futuro para olhar para o presente, para entender como aquele futuro pode influenciar o presente. Isso é um pouco complicado. Da mesma forma que o passado influencia o presente, a gente tem que entender o passado para resolver problemas do presente. Mas a gente também tem que entender que o futuro, ele realmente pode influenciar o presente. E aí tem uma coisa da mecânica quântica e tudo, tem toda uma ciência por trás disso. E aí, para a gente entender o futuro, a gente não pode ignorar o que está acontecendo, ignorar o que aconteceu lá atrás. As culturas, as raízes, os drivers de mudanças, o presente, o que é que tem de desafios para a gente, o que é que tem de oportunidades para a gente, futuro, quais são os futuros que a gente quer, quais são os futuros desejáveis. E aí tem uma ferramenta, né, chamada Triângulo de Futuros, que nos ajuda a gente ter essa visão completa, né, entre o que aconteceu. Para quê? Para a gente pensar nas melhores decisões, nas melhores estratégias, tanto na vida pessoal quanto na vida de trabalho, que a gente pode tomar. E outra coisa, a gente no futuro das coisas, a gente não é futurista, tá? Apesar da gente trabalhar com gente que é futurista, a gente tem parceiros futuristas, na nossa equipe a gente tem futuristas, nós somos, antes de tudo, presentistas, né? Eu moro num estado, que é o Ceará, que é um estado pobre, é um estado que tem uma desigualdade social elevadíssima, é a 7ª cidade mais violenta do mundo, Fortaleza. Então, assim, eu não poderia ficar numa situação confortável, né, de achar que esse presente aqui está legal. Não é assim. Então, por eu ter essa formação de economista, imagino o seguinte, é preciso conscientizar as pessoas. Então, vou dar minha pequena contribuição, né, para trazer esse futuro, trazer o que é que está acontecendo de avanços, trazer isso, antecipar isso para o presente. E por que a gente tem que imaginar o futuro? Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que se incomodar com isso. Não é papel de futurista, pensar o que é que vai acontecer, pensar no futuro. Gente,
hoje, você entender o que pode acontecer, entender o que pode acontecer é uma habilidade cada vez mais desejada. Tanto faz se você é um empreendedor, se você tem uma loja, se você tem uma confecção, se você é dono de colégio. Entender o futuro é fundamental para as melhores tomadas de decisão. E esse futuro, ele está ali, tá? Ele já está acontecendo. Né? Assim, quanto menos você imagina, e ele não é o único futuro possível. A gente tem diversos desdobramentos que, de forma surpreendente, podem acontecer. Então, Jim Dayton dizia o seguinte, Jim Dayton é um futurista havaiano, ele diz o seguinte, ele é vivo ainda, que não há apenas um futuro, né, a ser previsto. Existem muitos futuros alternativos a serem antecipados e pré-experimentados em algum nível. Como é que a gente pré-experimenta isso? A gente pode pré-experimentar esses futuros? Pode. A gente pode fazer isso. Né? A gente tem feito isso também, junto com alguns parceiros, de você imaginar como vai ser daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, antecipar isso, entender esse contexto, se colocar naquele mundo futuro, e aí você sai contextualizado para impactar o que está acontecendo hoje. E aí a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, a gente tem esse cone de futuros, né, que mimetiza um olho, e aí você tem pelo menos 4 níveis de futuros possíveis, plausíveis, provável, preferível. Quem é que já viu aqui esse cone? Alguém de vocês já viu? Não? Tá. O futuro possível é aquele que pode acontecer, tá? Pode acontecer, a gente não sabe se vai. O plausível é aquele futuro que poderia acontecer, tá? E aí, por exemplo, pode acontecer do mundo ficar robotizado? Pode. O mundo pode ser automatizado, né? Isso é uma possibilidade, é um futuro bem plausível. Provável, né? É muito provável que aconteça. Por exemplo, eu até coloquei um exemplo aqui, movimentos de massa. A gente está vivendo aí mudanças climáticas. Então, a gente sabe que isso está afetando alguns deslocamentos de pessoas. Então, é muito provável que haja pessoas que vão sair de suas cidades, vão sair de seus países, para irem para outros locais, e aí vai ter uma série de desdobramentos positivos e negativos, né, de você enfrentar desemprego, enfrentar uma adaptação a outra cultura local, mas é muito provável que aconteça e já está acontecendo. E o futuro preferível, que é o futuro desejável, que é aquele futuro que a gente quer, que a gente busca. E aí não é um futuro, meu futuro preferível, ele pode ser muito diferente do futuro preferível, do futuro desejável de cada um de vocês. Cada pessoa tem o seu futuro desejável. E aí, para que tanta simulação, para que tanto estudo, para que tanta coisa? Gente, é o seguinte, Stuart Kennedy já diz, né, ele é um futurista norte-americano, e ele fala o seguinte, que é melhor ser surpreendido pela simulação do que estar cego pela realidade. Então, é para isso que os futuristas, né, os estudiosos, eles projetam o futuro. Aquele exemplo que eu dei da Universidade de Princeton, em que ele simula o plano A, né, que simula se houver uma ameaça, se houver realmente uma invasão, né, uma guerra nuclear, que vai atingir 95 milhões de pessoas. É um vídeo que tem no YouTube, tá? Ele tem eu acho que esse vídeo deve ter um mês, mais ou menos um mês de publicado. É um vídeo de 4 minutos e eles fazem várias simulações, começa atingindo 3 milhões de pessoas até chegar a 91 milhões de pessoas. Para que isso? Para sensibilizar as pessoas, para sensibilizar os governantes. A gente está falando aqui de 2 superpotências, União Soviética e Estados Unidos, que podem decidir o futuro de todos nós aqui, de toda a nossa humanidade aqui. Ou seja, basta eles... Hoje, se a gente pensar assim, só tem um tratado hoje
que protege a gente em algum nível de desarmamento nuclear. Esse tratado está lá, mas o outro, em agosto, foi desfeito. Isso pode atingir a gente. E aí, a gente falou lá no... tinha uma animação aqui, que os antigos ficavam buscando entender quais eram os sinais que os deuses lá da Grécia Antiga queriam passar para os seres humanos, né? Quais eram os sinais que eles ficavam tentando mapear no cotidiano, e aí era cheio de crenças, e a gente não pode julgar, porque, apesar disso, até hoje perduram essas crenças, né? Se você pensar em algumas culturas, até hoje perduram essas crenças. Então, quais são os sinais hoje? A gente não está mapeando os sinais dos deuses, mas a gente está mapeando os sinais fracos. O que são os sinais fracos? Os sinais fracos são eventos que acontecem hoje no presente, que podem ter um grande impacto no futuro. E aí eu trouxe alguns exemplos. Aqui é uma simulação da Rito. A Rito é uma parceira da gente. Ela mostra o seguinte: o sinal aparece, o sinal é um evento que aparece num cantinho ali. De repente pode aparecer aqui em vários... Às vezes são sinais que não têm muita correlação entre si, mas elas, de certa forma, eles fazem sentido. Quando a gente junta aqui num painel, elas têm correlação. Muitas vezes essa correlação não é tão óbvia, mas acontece. E aí surge uma tendência. Então, quando a gente busca mapear sinais fracos, muitas vezes são eventos que a gente não dá importância, mas que vai ter um impacto muito forte, né, no mercado que a gente atua. Então, quais são os sinais fracos? Por exemplo, da indústria da moda, né, da indústria da educação, da indústria da saúde. E aí, quando a gente fala em sinais, a gente tem que pensar o seguinte: isso aqui é uma ferramenta chamada 3 Horizontes. É uma ferramenta importante para a gente pensar em cenários futuros, que ela mostra o seguinte: isso aqui, esse H1, essa curva vermelha, é o que está acontecendo, né? É o que já existe hoje. É um negócio que está estabelecido. Quais são os negócios hoje que estão estabelecidos? Alguns futuristas chamam essa curva aqui, H1, de mundo em crise. Porque se a gente não sair desse canto aqui, lá nesse gráfico, lá na questão do tempo, isso aqui, essa inovação que hoje que foi estabelecida, que está lá em cima, né, de dominância, questão de tempo ela vai minguar. E aí aqui entra os sinais fracos. Os sinais fracos é o quê? É você ficar atento ao que está acontecendo, quais são os eventos. E aí existem, se vocês pesquisarem, estudarem, existem formas de vocês entenderem os sinais fracos nas indústrias, nos mercados que vocês estão se formando, estudando na universidade, estudando em ou se já estão formados. Existe como saber, como tentar mapear. O Twitter, por exemplo. O Twitter é uma rede social que eu gosto demais, né? É lá que eu consigo realmente entender o que é que está acontecendo. Eu nem participo muito do Twitter, né? Mas assim, eu sei que lá, se tiver alguma novidade, vai ser a primeira rede que vai estar lá notificando. Então, os sinais fracos são uma amostra do que pode acontecer, tá, de disruptivo, né, ao longo do tempo. Você veja aqui, ó, o sinal fraco ele tende a crescer. E aí a gente tem o H2, que a gente diz que é o presente, né, que é a inovação disruptiva. Ou seja, é um espaço que as empresas têm, que os profissionais têm, para trazer alguma mudança, trazer alguma diferença. E aí, se a gente for quebrar isso aqui em 3 momentos, a gente tem aqui o passado, esse presente aqui e o futuro. Isso aqui, a convergência dessas curvas, a gente chama de ponto de disrupção. Então, os sinais... Por que eu estou mostrando esse gráfico aqui? É para vocês entenderem que mapear sinais fracos hoje é importantíssimo para qualquer
indústria, qualquer mercado que vocês atuem ou que vão atuar, se vocês estiverem fazendo a universidade, faculdade. Trouxe aqui alguns exemplos, tá, de sinais fracos, que talvez nem sejam mais sinais fracos, mas eram, talvez, há um ano atrás, que é o seguinte: esse sinal fraco aqui, os primeiros humanos editados geneticamente pela técnica CRISPR. Logo que essas gêmeas nasceram, viram que essas gêmeas elas tinham imunidade contra o vírus do HIV, né, do AIDS. Só que elas nasceram em novembro de 2018. Em fevereiro de 2019, foi descoberto que elas tinham uma capacidade de aprendizado intelectual mais forte do que nós, seres humanos. Agora, imaginem, quem é que está aqui fazendo universidade ainda? Quem está Tá. Então, essas meninas têm 1 ano de idade, daqui a pouco, né? Elas vão completar 1 ano em novembro. Imagine elas, daqui a 17 anos, se elas estivessem juntas com vocês na sala da universidade. A gente não pode imaginar o que é que essas gêmeas, né, estariam com a gente, qual era a capacidade dela, quais são as outras performances que ao longo do tempo essas gêmeas vão desenvolver. Mas elas já estão entre nós. Então a gente tem que imaginar o seguinte, que os nossos filhos, nascidos normalmente, né, de forma convencional, vão estar juntos desses seres superpoderosos, né, que foram modificados geneticamente, e vão estar convivendo lado a lado. Se eles vão cooperar entre si, se eles vão competir entre si, que eu acho muito difícil que isso aconteça, competição, eu acho que vai haver aí uma colaboração mútua. Talvez eu esteja sendo otimista, mas pelo que eu entendo, pelo que eu convivo com jovens, eu vejo que cada vez mais os jovens, eles são realmente colaborativos, eles não têm essa coisa da competição, da concorrência, eles são generosos. Eu acredito que vai mudar muita coisa. Outro sinal, em julho desse ano, o Facebook divulgou a sua primeira moeda, né, a Libra. Fez um conglomerado aí de PayPal, Uber, Mercado Pago, Spotify, eBay. Qual é o impacto que isso tem para as indústrias? Qual é o impacto que tem isso? Por exemplo, eu vejo muito fortemente o impacto disso na indústria da educação, na indústria financeira. Eles vão permitir, o Bitcoin, por exemplo, não permite que você compre, faça compras online. Já vai permitir aqui. A Libra já vai permitir que no ambiente online você faça compras no comércio eletrônico e tudo mais. Isso tem um impacto incrível, né? Se você for juntar aí outras tecnologias como blockchain, e aí de financiamento coletivo, financiamento para universitários, isso tem um impacto tremendo. Será que isso vai provocar algum tipo de disrupção, de dano nessas indústrias de fintechs, de financeiras, de educação, enfim, indústria da moda? Será que isso vai causar algum tipo de impacto? Para o bem ou para o mal, tá, gente? Mas pode causar. Lá no Japão, eles estão fazendo o seguinte: pessoas que tiveram aquela atrofia, estão em condições debilitantes, eles conseguem, através de equipamentos, comandarem robôs que estão em lanchonetes, que estão em restaurantes lá no Japão. Isso é um sinal, tá, gente? Por quê? Porque imagina que a gente está falando aqui em desemprego tecnológico, mas a gente está pensando em pessoas, humanos, que estão em condições debilitadas, que essa imagem aqui mostra uma pessoa que está até no hospital, que ela está gerando renda para ela, para si própria, ou para a família dela, não sei, operando robôs que estão servindo o café da manhã, servindo o almoço, em restaurantes e lanchonetes no Japão. Então imagina que pessoas, isso pode ser uma fonte de renda. Será que o futuro é tão ruim assim? Né? Será que a tecnologia também não amplifica até pessoas que hoje estariam acamadas em hospitais, né, a estarem convivendo com isso aqui? Outra
Outro sinal, esse sinal aqui já tem mais de um ano, é o alter ego, foi desenvolvido por um estudante lá no MIT. É o seguinte, ele desenvolveu uma ferramenta que é um adesivo, é um headphone, que ele consegue identificar o seu pensamento antes de você verbalizar, antes de você dizer. Tem aí uma estrutura toda engenhosa, que entende os movimentos faciais, aí o seu ouvido interno, enfim, algoritmos que conseguem identificar o que aquela pessoa poderia dizer. E aí tem uma coisa, será que aquele estudante que está em sala de aula, que ele é meio tímido, né? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande, quando eu era aluna, de me expressar. Será que aquele estudante que está assistindo a aula, ou está interagindo aqui dentro do momento desse, se ele pudesse transmitir o pensamento dele, através de uma ferramenta desse, extrair o melhor que ele tinha de pensamento, né, de reflexão, e transmitisse isso dentro de um painel, puxa, o mundo da gente, em termos de engajamento, de comunicação, seria muito mais rico do que a necessidade de você verbalizar, de você falar. Ele rouba o tempo que aquela pessoa estaria assistindo um filme do Netflix, mas está colaborando para que aquele cidadão jovem, aquele adolescente, desenvolva habilidades muito mais importantes para o futuro, que é a cooperação, que é a colaboração. E aí a gente tem o Spatial, né, que é uma forma de colaborar de forma virtual. Isso a Lígia pode falar muito bem. Eu estou trazendo aqui alguns sites, tá? Eu falei da inteligência temporal, o Gustavo está aqui, vai já falar sobre isso muito mais profundamente do que eu, a Lígia também vai falar sobre essa coisa de outras realidades, muito mais, mas eu estou trazendo aqui alguns glimpses para você, alguns insights para vocês. Isso aqui é uma coisa incrível, porque de forma virtual você pode construir algo real do virtual. Né? Por exemplo, eu com o Gustavo, a gente já fez projetos, o Gustavo lá em Amsterdã, eu em Fortaleza, e a gente construiu algo real. Mesma coisa com a Lígia. Então, assim, se você pensar que você pode colaborar virtualmente, isso é uma habilidade importantíssima para o futuro, a capacidade, primeiro, a inteligência transcultural. Né? Você entender que existem culturas, que nenhuma cultura é certa ou errada. Né? Você entender as crenças, mas também entender o seguinte, entender que é importante você usar essas ferramentas hoje para você construir. Você não precisa estar presencialmente em algum canto para fazer algo. Você pode reunir equipes virtuais, você ter encontros remotos e construir algo. E aí a gente vai e aí eu vou ser muito breve, porque eu acho que vocês já estão, de certa forma, um pouco cansados de ouvir falar nisso, mas é um mundo VUCA. Né? E como é que a gente se prepara, como é que a gente pode se preparar para pensar em futuro nesse mundo VUCA, que é tudo tão volátil, tudo tão incerto. E aí, uma coisa é o seguinte, a velocidade é tão grande que, às vezes, quando eu imagino o futuro, quando eu especulo o futuro, ele já aconteceu, já mudou, já não é mais aquilo que eu tinha mapeado. E é isso, a gente tem que pensar que essas 4 letrinhas, né, de volatilidade, de incerteza, de complexidade, de ambivalência, ela está presente no mundo, norteia muito, tudo muito volátil, muito veloz. A gente tem que acompanhar o ritmo dessas mudanças de forma vertiginosa. O que está acontecendo? Quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para estar nesse mundo e, ao mesmo tempo, tentando imaginar o que vai acontecer no futuro, que vai impactar o meu presente. Significa estar suscetível, né, de mudar rapidamente, de forma imprevisível. É como eu falei lá atrás, existem muitos desdobramentos de futuros que podem tomar corpo de forma surpreendentemente rápida, futuros que a gente nem imaginava, futuros que a gente poderia pensar que eram prováveis e acabaram, ou plausíveis, que acabaram se tornaram factíveis, reais. A incerteza. Hoje a gente vive num mundo incerto. A gente nunca teve um mundo tão incerto como que a gente vive hoje. Né? Hoje a gente tem aí, não tem mais homem e mulher, a gente tem 54 tipos de gêneros, né, para a gente definir, são 50 tons de cinza. Então, tudo muito incerto. A minha certeza
é a minha certeza, é a verdadeira? Não. Eu tenho vários pontos de vistas, e aí esse futuro vai exigir da gente o quê? Entender que cada pessoa tem o seu entendimento, a sua realidade, a sua projeção de futuro, e eu tenho que considerar aquela visão. Uma coisa que me incomoda muito, muito, é a visão singular. É uma pessoa dizer a sua verdade, claro que eu tenho que ouvir a verdade dela, mas assim, é importante entender o que é que cada pessoa, o máximo possível de pessoas, pensam a respeito de determinado assunto. Tanto é que quando a gente recebe, por exemplo, de um colaborador, né, um texto para falar de uma visão, o futuro da arquitetura, por exemplo, e traz uma visão dela, a visão de autora, eu digo assim, gente, o que as outras referências estão pensando sobre esse assunto? Eu quero visões contrárias, eu quero visões de pessoas que estão pensando diferente do que você está imaginando, para enriquecer esse debate. Tá? Por isso é que a gente visões plurais sempre. E a gente tem, nesse mundo de incerteza, claro, a incapacidade de saber tudo. E aí a gente tem interações não lineares, coisa que não acontecia no passado, hoje a gente tem. E dentro desse ambiente complexo é que o futuro vai emergir. Sistemas complexos, né? Quando a gente pensa em sistemas complexos, a gente sabe que se eu estou numa situação, eu posso mudar rapidamente para outro contexto. Tá? Isso de forma muito rápida. Como é que nós, profissionais, a gente consegue se adaptar, né, ter agilidade para adaptar-se a esse futuro? Muitas vezes, a gente evita a complexidade, porque é muito desconfortável você entender essa complexidade. Ambiguidade é você entender que... Gente, estou passando muito rápido aqui, a velocidade. Só um instante. Perdão. Bom, e as escolas? Será que, assim, um assunto que realmente incomoda muito é a questão da educação. Tanto é que, por exemplo, a gente está fazendo um projeto lá na Universidade de Fortaleza, na Unifor, que vai mudar muita coisa, tá, gente? A questão dos currículos. O currículo é o elo, né, é o elo da vida real entre gestores, professores, coordenadores e os estudantes. Então, será que as escolas elas estão preparadas para o futuro? Não, não estão. A gente ainda vive numa forma de ensino do século XVIII, tá? Onde você acha que se você obtiver conhecimento, você está preparado para o futuro. Não é isso. Hoje é o quê? A capacidade de aprender. E aí tem outra coisa que vai muito além da capacidade de aprender. O que é capacidade? Se a gente for pensar em capacidade, a gente pensa assim num quadrado, né, onde você pode colocar coisas lá dentro, você é capaz, você capacita, né, você joga coisas dentro daquele recinto, daquele recipiente, e aí você acha que, pronto, eu acumulei muito conhecimento, coloquei dentro daquela caixa e hoje eu sou capaz. Não é isso, gente. É muito mais do que isso. É a capacidade que você tem, é o preparo, já sai muito além da capacidade, é o preparo de você fazer, de você tornar aquele futuro desejável em futuro real, em futuro palpável. E aí um sinal que eu trago é o que Harvard está fazendo. O que é que Harvard está fazendo? Cada aluno na graduação, seja se está sendo formado em jornalismo, em medicina, em comunicação, em engenharia, ele hoje, o currículo da universidade é um organismo vivo. Então, ele vai lá e ele escolhe a sua trilha de aprendizagem. Se ele é um médico que quer entender sobre comunicação, ele vai lá e constrói a sua jornada, a sua trilha. Se ele é um jornalista que quer entender sobre microbiologia, ele vai lá e aprende sobre o que é isso. Ele constrói as suas trilhas. E aí, visualmente, se vocês puderem depois entrar, é muito interessante a visão gráfica de como ocorre esse currículo vivo das pessoas. Isso muda
completamente. Como é que as universidades brasileiras elas vão estar preparadas para isso? Saber que o aluno, hoje, ele consegue construir a sua própria jornada com o que ele mais se interessa. E aí tem outras coisas que vão além disso. Tem inteligência artificial que está entregando o melhor conteúdo para ele, no momento certo de vida dele, de aprendizagem dele, no ritmo que ele consegue absorver o conteúdo. Então, é um outro contexto, é uma outra realidade muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Esse sinal aqui, ele vai impactar muito, tá? A forma como as pessoas estão sendo educadas. E o futuro é isso, é para quem tem realmente a capacidade de aprender. E muito mais do que a capacidade de aprender, a capacidade de fazer. E a gente está preparado para o trabalho do futuro? Isso é um questionamento que a gente vem trazendo. E aí a Harari diz o seguinte, que a gente realmente corre o risco de se tornarmos uma massa inútil. Não é isso que a gente quer. Não é isso que ninguém quer. A gente não quer nos tornarmos inúteis. Né? Então, aí a gente tem alguns drivers de mudanças, aí, algumas tendências que acontecem. Por exemplo, a questão da longevidade, repensando a aposentadoria, né? Mudanças aí políticas de governo, vai nos obrigar a ficar mais tempo trabalhando. Bom ou ruim, depende do contexto de cada pessoa, mas a realidade que a gente vai viver é o seguinte. No Brasil, a partir de 2039... Ou seja, daqui a 20 anos, a gente vai ter mais pessoas idosas do que crianças no Brasil. Até 2060, 1 em cada 4 brasileiros terá acima de 65 anos de idade. Como é que as indústrias, como é que as empresas estão preparadas para esse movimento, para essa transformação da mão de obra? Você vai ter empresas aí convivendo com 5 gerações. Geração aí de que acabou de sair da universidade, estagiário, né, nos seus 18 anos, 19. Vai ter gente de 70, 75 anos. Por exemplo, esse estudo aqui da Deloitte mostra que ele fez um estudo comparativo de 1994, ou seja, 25 anos atrás, até 2024. E mostra o seguinte, que o crescimento de pessoas de 55 a 64, 65 a 74 e acima de 75 anos, se a gente comparar 94 com 2024, é esse o percentual de crescimento. Pessoas acima de 75 anos vão crescer 94% de participação no mercado de trabalho até 2024, em comparação com 1994. Então, vocês jovens, estão preparados para lidar com pessoas mais velhas, interagindo com vocês? Vai ser uma troca rica, sem dúvida, vai ser uma troca riquíssima, porque essas pessoas, elas têm uma bagagem de vida, elas têm outras experiências, outras habilidades que vocês não têm. Ao mesmo tempo que vocês têm outras habilidades que eles não vivenciaram. Então, olha a riqueza, olha o caldeirão de ideias, de criatividade, de colaboração que vocês vão ter daqui para frente, convivendo com pessoas mais velhas. Aqui não tem, eu vejo que a audiência, a plateia toda, é formada de 20 e poucos anos, né? Então, assim, são muito jovens. Mas é essa a realidade que espera para vocês, espera por vocês no mercado de trabalho. E aí outra coisa que a gente também está vivendo já, né, que é a economia gig. Economia gig nada mais é que a economia do bico. Né, aqueles trabalhos que eu posso fazer. Eu posso estar trabalhando, eu posso ser uma empregada de uma empresa, mas ao mesmo tempo eu posso estar participando do meu momento, nas minhas horas extras, à noite quando eu chego em casa. Eu posso estar desenvolvendo um projeto paralelo. E aí eu vou ter a oportunidade de estar atuando junto com pessoas muito diferentes de mim, mas que são complementares. E aí essas equipes, elas se tornam de forma muito episódica. Né? Eu vou chegar, vou me reunir com aquele grupo, muitas vezes são grupos remotos, grupos que se encontram virtualmente para desenvolver um determinado projeto. Então, essas equipes, elas se reúnem e traçam um objetivo, pronto, terminou, entregou o projeto, a equipe se dissolve. Ou profissionais autônomos, né, que sozinhos desenvolvem um projeto para uma empresa que pode ser aqui numa cidade vizinha, pode ser na Espanha, em Londres, enfim. Isso é a realidade que a gente tem. E aí a gente pode pensar o seguinte, a Lígia vai falar muito sobre isso, ela fala muito sobre isso, que é o seguinte,
menos cargos e mais jobs. A gente não está tão preocupado com cargo, eu sou diretor de inovação. Não, eu estou preocupado com o seguinte, em tarefas, em que é que eu posso fazer, o que é que eu posso executar, o que é que eu posso fazer junto com aquela equipe ali, que eu posso contribuir com o meu know-how, com o meu conhecimento e trazer soluções que aquelas equipes sozinhas não poderiam sem mim. Né? Então, eu tenho que pensar dessa forma também, e o que eu posso aprender com aquelas pessoas também. Né? O que é que eu posso enriquecer dessa convivência. Não vou ter só um empregador, eu vou ter diversos contratantes, diversos empregadores. Eu não chamo nem empregador, você não pode ter diversos empregadores pela CLT, mas você pode ter diversas empresas contratantes. Tem críticos a respeito da economia gig. Pessoas vai precarizar o trabalho. Pode ser que precarize, mas é o que está acontecendo, é a realidade, a gente não tem como fugir disso. E aí, muitos têm falado, eu não poderia deixar de trazer, a questão da automação, da inteligência artificial, da robotização nos trabalhos, vai tomar os empregos das pessoas. Gente, será que isso não está tendo uma overdose de pessimismo? Porque é o seguinte, o Fórum Econômico Mundial ele fez uma projeção. Vão ser, até 2025, 75 milhões de empregos vão ser extintos. Tá? Mas a previsão é que 133 milhões de novos empregos surjam com a automatização, com a robotização, com essa economia criativa e tudo mais. Então, a gente tem um superávit aí de 58 milhões de empregos. Então, a situação não é tão crítica quanto imagina. E outra coisa, as máquinas e os robôs e a inteligência artificial, ela não vai tomar os empregos das pessoas. Ela vai substituir algumas tarefas. Pode ser 30%, pode ser 20%. Agora, claro, tarefas extremamente braçais, né, que não exigem o intelecto, não exigem a capacidade cognitiva, claro que elas vão ser realmente substituídas. O que a gente tem buscado dentro do futuro das coisas? É ter um olhar empático em relação à tecnologia. A gente chama isso de... Eu até trouxe aqui umas máquinas dançando, como se estivessem dançando, e um casal aqui dançando, né? Primeiramente dançando, e aqui dançando com a máquina, né? Como se fosse um pas de deux. Quem fez dança, quem fez balé, jazz, sabe o que é isso. Mas é uma dança, é um par, é um casal dançando. E é isso que a gente imagina, é o ser humano amplificado com a utilização das tecnologias. A gente não entende que vai ser, o ser humano vai levar a pior. A gente não entende assim, a gente entende o seguinte, vai haver desemprego? Vai. Novos empregos vão surgir, novos desafios vão surgir, novos trabalhos que a gente menos imagina vão surgir. Né? Talvez algumas coisas que estejam sob o mesmo guarda-chuva se desloquem para uma função mais especializada. E a gente tem trazido isso todo domingo, lá no Futuro das Coisas, lá no Instagram, a gente tem uma série chamada Profissões de Futuro, onde a gente mapeia toda semana uma profissão que a gente acredita que vai perdurar nos próximos anos. E é isso, é humano exponencializado. E aí tem um gráfico feito por um estudioso de inteligência artificial, agora me fugiu o nome dele, que ele mostra o seguinte, a automação nos forçará a entender que a gente não é definido pelo nosso trabalho. Muitas vezes a gente imagina assim, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou estilista. Gente, quando a gente pensa que o mais importante vai ser o compassion, né, a capacidade de você ter empatia com as pessoas, entender os problemas das pessoas, isso primeiramente a gente vai passar por uma crise existencial aí, de achar que o nosso trabalho vai acabar e que tudo mais vai acontecer. Mas assim, a gente tem que entender o seguinte, que o humano, quanto mais humanidade, quanto mais o componente humano estiver presente dentro daquela profissão que a gente escolheu, mais a gente vai estar imune a esses problemas. Soft Economy, a gente vai para a economia do coração. Eu trouxe esse aqui é um slide da Lígia. A gente vai para a economia do coração, aquela frase que a gente ouvia dos nossos pais, não existe almoço grátis. Existe sim almoço grátis. Existem pessoas que são generosas, que querem colaborar. A gente hoje vive
num teto de vidro. Empresas que hoje estão focadas apenas em lucro, elas vão atrair pessoas, colaboradores apenas focados em lucro, né? E vai ter vida curta, vida média? A gente não sabe, mas provavelmente não vai ter vida longa, não são empresas do futuro. E aí não é mais lucro, é propósito. E aí, quando você passa em propósito, você ainda avança mais o propósito, não é mais propósito, é legado. Né? Propósito é só um meio que eu tenho, mas eu quero deixar um legado para as pessoas. A economia da ganância para a economia da confiança. Né? As pessoas aí vão confiar mais. E tem tecnologias, o blockchain vem para isso, para ajudar a gente a confiar mais nas pessoas. E o que é que está emergindo? Né? Como é que a gente se torna uma sociedade melhor, né? Sem tantas crises? Sem tantas crises. Isso faz parte até de uma temática que a gente está explorando esse mês nas rotas, que é uma assinatura que a gente tem, de pensar o seguinte: o que está emergindo aí de bom que vai trazer melhorias para a nossa sociedade? Ixi. Gente, só um instante. Tá. Uma das coisas faz parte. Uma das coisas que a gente vê emergir cada vez mais é o direito das minorias. O que é minoria? Minoria não são mulheres, não são pessoas de outra raça, de outras religiões, de outras preferências sexuais. Até porque nós mulheres, a gente está conversando com a Graça sobre isso agora de manhã, nós mulheres somos muito mais representativas na população do que os homens. Só que a questão das minorias é a questão de quê? De segregação social, de preconceito. A gente busca ampliar essas visões. A gente quer contribuir um pouquinho para fazer com que as pessoas elas consigam impactar, mesmo que pouquinho, essa realidade presente. Tá bom, gente? Obrigada. Vamos abrir para perguntas. Quem quiser conversar com a Lília, a partir de todas essas informações que ela trouxe. Alguém? Vamos, saiam da timidez. Bom dia, Lilian. Meu nome... Acho que ela vai precisar de... Lília, bom dia. Você está me ouvindo? Pronto. Lília, bom dia. Meu nome é Eleni, eu sou jornalista. Muito boa a tua apresentação. Eu entrei no teu site também, achei fantástico o conteúdo que você coloca, disponibiliza lá, achei muito legal. Você fala muito sobre a tecnologia, a inovação e essa humanização também, né? Então isso é bastante interessante, porque nós estamos vendo que há uma grande evolução tecnológica e não pode faltar o elemento humano, né? Que ele é muito importante. Uma coisa que eu fico pensando também, quando você fala dessa abertura, esse novo, tudo, há um espaço para a ética, né? Porque quando se fala, o que a gente tem visto hoje, né? Quando se fala muito sobre essa liberdade, o livre pensar, a tolerância, ao mesmo tempo começa a aparecer um movimento contrário de intolerância e tudo isso de todos os lados, né? Esquerda, direita, cima, embaixo, mas, enfim, de todas as tendências. Então, a ética entra como um valor para moderar tudo isso? Ou ela vai deixar de existir? Sei lá. Não, totalmente. A ética é o que permeia tudo. Tanto é que a ética permeia qualquer atividade que a gente faça. Sem a confiança, sem a transparência, não existe negócios, não existe relações pessoais, né? Você não tem amizade com aquela pessoa que você não confia, né? Então, assim, a ética,
ela vai permear tudo. E hoje uma preocupação muito grande, se a gente for pensar em tecnologia, é como é que esses algoritmos eles estão sendo desenvolvidos. Predominantemente a visão masculina, né? São os desenvolvedores. A nossa representatividade feminina é muito pequena e nós mulheres, historicamente, a gente tem um compromisso muito forte com a ética, sem querer desprezar sem querer assim, mas assim, assim, a gente tem essa representatividade muito grande em relação à ética, mas é tudo, ética é tudo. Alguém mais? Ninguém quer ser inteligente de manhã, é isso? Olá, eu sou a Ana. Olá, oi Ana. Parabéns, foi excelente, pelo menos me deixou mais otimista para o futuro. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida no que você considera minorias, porque a hora que você foi colocando, você foi excluindo um monte de coisa que no senso comum é tido como minoria, né? E que, na verdade, em termos de quantidade, eu entendi, mas dentro de tudo que você falou, o que você colocaria para a gente como uma minoria, os direitos dessas minorias? Quem são eles? Onde estão? Somos nós? Né? A gente vive hoje no mundo, principalmente o Brasil, né, Ana? A gente está passando por uma situação muito complicada, né, em termos de polarização, em termos de preconceito, segregação. Então, vai ser muito desafiador para a gente, tá? Essa melhoria. Cabe a cada um de nós, enquanto profissional, enquanto influenciador, enquanto empresário, a gente conscientizar as pessoas ao nosso lado, nossos colaboradores, nossos parceiros, nossos amigos, que não é só a maioria, pessoas que não têm voz, por mais que elas estejam quantitativamente, sejam em número maior, mas elas sejam em minoria, né? Isso é total. Por exemplo, eu vejo dentro do futuro das coisas que a participação masculina ainda tende a ser maior do que a feminina, porque as mulheres não são... Talvez elas não saibam, isso vai ter oficinas aqui mais tarde, né, Graça, para você despertar isso aí. Então, se a gente fizesse nosso papel de conscientização, de despertar isso, para entender que cada pessoa, por menor grupo que ela seja, ela tem representatividade, ela tem justiça social, sim. A gente tem que buscar esse futuro. É um futuro que a gente está imaginando lá do futuro para o presente. Como é que a gente vai chegar a isso? Cabe a nós. A gente pensar num futuro desejável que a gente quer para o nosso país, e tentar, da nossa forma, contribuir para isso, conscientizar, conversar com as pessoas, buscar isso, porque essa segregação, Ana, tem causado muitos conflitos sociais, muitos desconfortos, crise econômica, crise social, política, tudo isso. Então, se a gente não tiver esse papel, fica do jeito que está. Ah, entendi. Então, no caso, assim, você incluiu as mulheres, não foi em termos quantitativos, é de representatividade, né? Tá, obrigada. Vai, mais uma. Uma. Não? Ninguém? Vocês vão perder. Ela vai embora para Fortaleza. Olha lá. Bom dia, eu sou a Maria. Eu queria saber se você acha que essa questão da industrialização e a substituição de trabalhos manuais por máquinas é uma realidade que vem rápido no Brasil. Vem. Ela vai chegar rapidamente, sim. Vai chegar em todos os lugares do mundo rapidamente. Mas, ao mesmo tempo que vai chegar rápido, vai surgir, né, a possibilidade que surjam novos empregos. Basicamente, o que é que vai acontecer? Né, trabalhos que sejam repetitivos, braçais, que não exijam a capacidade cognitiva, eles vão ser realmente substituídos, talvez até na sua totalidade.
Agora, por exemplo, um arquiteto, digamos. O arquiteto ele vai usar, né, ferramentas, softwares, outras formas de trabalhar, né, de você projetar, fazer um projeto, enfim. Um cirurgião, ele pode ser substituído por um robô? Pode, mas ele pode também desenvolver outras capacidades, né, outras habilidades. Enfim, trabalhos mais cognitivos e um deles, né, a educação, aqueles trabalhos que exigem interação humana, eles são muito difíceis de você automatizar, de você substituir. Trabalhos, e aí tem um gráfico da McKinsey que eu não trouxe, mas mostra o seguinte, que trabalhos que vão desde a indústria da hotelaria, a serviços de varejo, de loja, de comunicação, futuro da medicina, até chegar, por exemplo, à educação. A educação é interação total com o ser humano. Então, vai ser uma das profissões mais difíceis de automatizar. Quem lida com a educação está, de certa forma, imune. Então, quanto mais você interagir com as pessoas, quanto mais o seu trabalho exigir capacidade cognitiva, capacidade de relacionamento com as pessoas, mais difícil vai ser de ser automatizado. Mas a automatização ela vai chegar. Para o Brasil também já está chegando. A gente tem 15 milhões de hoje. Aliás, nós temos 15% de taxa de desemprego. A previsão pela McKinsey, que a gente tenha mais 15% de pessoas deslocadas de suas funções em função da automatização e da robotização. Então, a gente está pensando em 30% daqui nos próximos 10 anos de pessoas que vão ficar desempregadas. É uma situação bem crítica, mas cabe a nós, já antevendo o que pode acontecer, a gente buscar mudar esse futuro, buscar um futuro desejável para que a gente quer. A gente tem que construir o futuro que a gente quer. Eu acho que é isso que eu tentei trazer para a palestra de hoje, é o seguinte, o futuro é dado, mas assim, eu tenho capacidade hoje de mudar aquilo ali, de mudar aquela... O futuro ele pode influenciar o presente. É essa a mensagem possível. Então, eu tenho um futuro que prevê que 15% das pessoas serão deslocadas dos seus trabalhos. Eu estou olhando lá da frente. Como é que eu pego essa informação e impacto o meu presente? É isso. Bom, Lília, super obrigada. Eu acho que... Tem mais uma pergunta? Oh, meu Deus, vamos? Tem mais uma. Oi, então, você falou bastante sobre humanizar as máquinas e até a tecnologia em si. Mas, atualmente, historicamente, a gente vê uma degradação do natural pelo humano. Então, até que ponto é bom realmente humanizar as coisas e não nos manter na nossa qualidade de humano e como apenas uma espécie individual nesse contexto todo, ao invés de propagar isso pela tecnologia? Como é seu nome? Renata. Renata, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você fala na questão de humanizar? Humanizar as máquinas. Você fala da questão da gente não humanizar as máquinas? Até que ponto é bom humanizar coisas que não são humanas? As máquinas, elas tendem a se tornar cada vez mais... por exemplo, tem uma TED do Sunskind, que é o seguinte, ele fala o seguinte, que quando uma máquina, um robô, ele conquista algo, ele não abre o champanhe para comemorar, ele não liga para a mãe dele para dizer que conquistou tal coisa. Ele não é humano. Ele não consegue ter as sensações humanas que a gente tem de comemoração, de torcida, de você fazer o bem. Não tem. Ele é apenas um código, né, um algoritmo que foi programado por seres humanos para facilitar os trabalhos, fazer coisas que nós humanos não conseguimos. Hoje, por exemplo, se você é atendido por uma telefonista, hoje, você vê a diferença quando você é atendido por um robô, né, por um chatbot. Você vê como o chatbot traz informações muito mais ágeis. O ser humano, o algoritmo, a tendência, isso a Lígia vai poder falar melhor, ele vai ser cada vez mais empático, né? Ele vai entender melhor as sensações humanas, vai interagir melhor com as pessoas. A gente não pode barrar isso, eu não posso barrar. É muito melhor que
que a tecnologia ela seja humanizada do que seja uma tecnologia hostil para o ser humano. Muito melhor que ele seja realmente empático e humanizado do que uma máquina hostil. Ok? Lília, super obrigada. Aplausos aqui para a nossa presentista. Eu gostei muito que a Lília falou que ela não é futurista, ela é uma presentista, mas ela trouxe aqui vários insights de futuros possíveis, prováveis, desejáveis, para a gente ficar ligado e ver que transformações e que adaptações a gente pode fazer no nosso dia a dia, já pensando hoje em coisas que podem vir a acontecer e que talvez, se a gente não quer que elas aconteçam, o que a gente pode fazer para mudar isso já agora? A gente, quando pensou o São Paulo Fashion Week, essa edição da N48, a gente trouxe uma brincadeira com palavras. Não sei se vocês chegaram a ver nas redes sociais, acho que lá fora também. É uma brincadeira antiga, a gente quis trazer um contraponto entre o analógico e o digital, trazendo uma brincadeira que a gente tinha lá atrás, que era do caça-palavras, um pouco um joguinho, onde a gente podia transformar uma palavra em outras palavras. E a gente escolheu algumas palavras porque a gente queria muito fazer com que as pessoas parassem um pouco para refletir em coisas que a gente considera que são essenciais. E essenciais do ponto de vista de pensar esses futuros, de pensar para frente. Essa é uma edição N48, onde a gente brincou também com o número 8, no sentido de fazer com que ele tombasse e virasse o símbolo do infinito, pensando que, na verdade, a gente está numa evolução constante, a gente está numa criação constante, é um ciclo que não termina. Então, muitas vezes a gente busca certezas e mirar para alguma coisa que a gente já conhece, e isso acaba deixando a gente num efeito manada, sabe? Sem pensar muito. A gente está num momento em que a gente tem um excesso de informação demais para processar e tempo de menos para refletir sobre o que a gente está ingerindo, né, como informação. Então, eu acho que um sinal que a gente pode ter, e uma das coisas de tendências até que a Lila trouxe, é a gente ter um pouco mais de calma, pensar nas coisas, refletir mais, trazer um pouco do nosso repertório também, porque, como a gente fala na exposição lá embaixo, que vocês vão ver, as realidades, na verdade, dependem da nossa perspectiva. E as perspectivas são individuais, porque elas dependem do repertório, do contexto, de onde a gente vem, do que a gente já viveu, do que a gente experienciou. Então, é um momento rico também, desse ponto de vista. Tem um medo da mudança, um medo do que vai vir, do desconhecido, mas é um momento também rico, é um momento de criação, é um momento onde a gente está vivendo a possibilidade de uma colaboração planetária, porque a tecnologia está permitindo isso. Então, não vamos nos limitar ao nosso espaço físico, concreto, real, seja lá o que real signifique nesse momento, e vamos ampliar esses olhares, porque é dessa pluralidade, desses olhares múltiplos, que a gente vai conseguir construir mundos melhores, a gente espera. E acho que a pergunta que uma das meninas fez sobre a questão do humano, que está, de alguma forma, treinando essa tecnologia, esses robôs, etc. e tal, sim, tem uma possibilidade de ter um viés negativo nisso, de você usar o lado ruim da humanidade, porque a gente não é só bom, a gente é bom e ruim, a gente é a gente não é ou. Então, acho que também estar atentos ao que está sendo construído e feito para que a gente também não tenha um viés do que você falou, a gente acaba destruindo o natural. Que humano é esse que também está destruindo o natural, né? Então, a gente pode também criar robôs que venham a destruir muito mais do que construir. Então, acho que estar atento a isso é importante. Que é essa fronteira que a gente fala entre o humano e o tecnológico, porque por trás da tecnologia que está sendo criada tem o humano. Então, pensar muito nessa humanidade, voltar aos nossos valores humanos e entender o que nos une, né, dentro desses valores, para que a gente possa trabalhar minimamente com algum consenso e ética nessa construção.